material ficou no grupo, vocês pegaram, tiveram acesso? Então, meu nome é Suzy, vocês não me conhecem, né? Estudo no Centro Evangelista Internacional de Alcântara, tá? Tá? Eu costumo dizer que não dá conta da caçamba, né? Tá vendo? Tá, pode deixar. Seu nome é? Paulo, você? Elaine? Pegaram já o material de hoje no grupo? Dá uma olhada lá. A gente vai falar hoje, deixa eu ver, será que já está... A gente vai falar hoje sobre a geografia natural de Israel. Vamos precisar lembrar um pouquinho, tá, daquelas aulas que a gente teve de geografia no ensino fundamental, falava de planaltos, relevos, rios, e aí a gente vai lembrar alguma coisa aqui, tá? A história de Israel, ela começa no Crescente Fértil. Eu vou fazer um comentário da última aula para poder vocês pegarem o gancho. A gente falou na última aula que as principais civilizações do mundo antigo tiveram início, todo mundo ali perto da Mesopotâmia, perto da região do Crescente Fértil, que estava entre o rio Tigre e Eufrates, entre o Nilo, entre o Jordão. Essa região era extremamente fértil por causa da região de águas, né, dos rios, e todo mundo que vinha se estabilizar nessa região queria ficar o mais próximo possível dos rios, por causa que era o elemento essencial para a sobrevivência deles. Eles precisavam de água para plantar, para cuidar dos animais, para se alimentar. Então, todas as civilizações procuravam ficar naquela região. Essa região que a gente vai chamar de Crescente Fértil, ela tinha a forma de meia-lua. E aí está dizendo aqui nessa apostila de hoje o seguinte: dessa região do Crescente Fértil, tanto ascenderam, quer dizer, tiveram início, como caíram vários impérios. Exemplo, o Império dos Amorreus, dos Assírios, dos Caldeus e dos Persas, porque, como todas as civilizações antigas, eles queriam estar também nesse território. Esse território tinha importância não só para a sobrevivência deles, para a agricultura, mas também tinha importância comercial. E como tinha importância comercial, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que por essa região passavam muitos barcos, pessoas fazendo o trânsito de especiarias, para ser vendido, ser comercializado. Fala aí, boa noite. E todo mundo queria disputar esse território. Era um território que todo mundo tinha que passar por ele para se chegar a outro lugar. Então, por isso era um território tão disputado, estava sempre em guerra. Por que todo mundo queria o território onde Israel estava fixado? Porque era um território, geograficamente falando, muito disputado. Era um território que todo mundo tinha que passar por ele para chegar do outro lado. Então, era uma rota comercial muito, muito desejada. Isso, privilegiada. Todo mundo queria estar naquele lugar. Pegou o material de hoje? Já colocou você no grupo? Senão você vai ficar sem material. Carlos, eu mandei material para você? É esse que você imprimiu, Vê com ela o zap e manda para ela poder ter acesso. Você está no grupo? Tá? Ela chegou, boa noite. Pega o zap dela e passa o material para ela ter acesso. Menina, esse negócio do pessoal tá de máscara, né? A gente não se reconhece, né? Então, vamos lá? Nessa região, então, que ficou conhecida como Mesopotâmia, o termo Mesopotâmia quer dizer exatamente o quê? Entre rios. Floresceram, então, duas grandes civilizações, que são elas, ao norte, a temível Assíria, que a gente depois vai falar um pouquinho. Quem já teve a história de Israel já ouviu falar, vai lembrar dos cativeiros, né?
Vai lembrar da Assíria, temível. E ao sul, a Babilônia, que também não era fácil. Vamos lá. Os rios Tigre e Eufrates cercam todo esse território, que é ocupado atualmente pelo famoso Iraque, que não sai das notícias de televisão, não é? Famoso até não poder mais. Que a gente não... Iraque, guerra o tempo todo. O Jardim do Éden, que a gente conhece lá do Gênesis, segundo a narrativa bíblica, ele vai ficar justamente nas nascentes desses dois rios, Tigre e Eufrates. Todo mundo aqui já teve, pelo menos assim, a experiência de ler o livro de Gênesis todo? Já? Já? O que mais chama a atenção de vocês no livro de Gênesis, por exemplo? Criação, mais o quê? Boa noite, José, mais o quê? Abraão, os patriarcas, né? Boa noite. A criação, os patriarcas. Vamos lá, isso aí é para a gente começar a pensar, hein, gente? Todo mundo tiver acesso, todo mundo está no grupo, tem acesso ao material de hoje. Estou no início ainda na introdução, hein? A história de Israel começa no crescente fértil. Porém, foi em Ur dos Caldeus que a história de Israel teve início. Isso faz a gente lembrar de quê? O que aconteceu em Ur dos Caldeus? Deus chama quem? Abraão, isso aí. Israel é uma nação territorialmente pobre. Por que eu estou falando isso? Porque é um dos menores países do mundo. Quando eu falo que é territorialmente pobre, é porque o território é mínimo, é muito pequeno em extensão territorial. É um dos países menores de todo o mundo. Mas se é um dos países menores do mundo, por que é tão cobiçado? Como a gente está falando aqui, a posição dele é estratégica. Então, todo mundo quer esse pedacinho de terra, porque tem um valor tremendo, principalmente pela trajetória que todo mundo pode passar e pode chegar a outros continentes passando por ele. Tá? Israel, uma nação pobre territorialmente, que é um dos menores países de todo o mundo, serviu de berço para os patriarcas, para os profetas, juízes, reis, sábios e justos. A Terra Santa sempre foi um pomo de discórdia entre os homens. Todo mundo queria um pedaço de Israel por algum motivo, o tempo inteiro, gente. Todo mundo queria um pedacinho de Israel. Quantas batalhas de Gênesis até o último livro dos profetas, Malaquias, tudo que Israel passou, atravessou, sofreu, teve que batalhar o tempo todo. Quando não estava em batalha, estava em desgraça. Como assim? Estava caído em idolatria, em pecado. Tudo que Israel enfrentou, desde o início, desde a chamada de Abraão, que a sua história começa ali. A história de Israel começa com o chamado de Abraão. Para sair da terra de Ur dos Caldeus, quando Deus chama Abraão, por que é que ele pede para Abraão? Ele pede, não, ele diz assim para Abraão: sai do meio da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não diz o nome do lugar, não diz aonde fica, não diz o que vai acontecer no meio do caminho, ele não diz nada, é tipo presente de grego. Você vai à cega, vai na fé. Você vai. Por que é que ele... Boa noite. Por que é que ele dá essa determinação para Abraão? Sai do meio da sua terra. O que a gente sabe a respeito de Ur dos Caldeus, da família de Abraão? O que a gente pode falar? Idólatras. Família de Abraão era o quê? Fazedor de santo. No português claro. Fabricavam imagens. Né? No nosso português aqui é o santeiro. Né? Você visita o Nordeste, aí algumas regiões do Brasil, tem os santeiros populares. O ofício do cara é fazer santo. O ofício do pai de Abraão, da família dele, era fazer santo. Como é que Deus quer estabelecer, quer escolher uma nação para ser sua,
exclusiva em adoração ao Deus único e verdadeiro, chamando um cara que está no meio de uma cidade, uma localidade extremamente idólatra. Como é que vai falar de exclusividade no meio desse povo idólatra? O que ele faz? Ele pinça Abraão assim, ó. Ele pega Abraão lá do meio, tira ele, traz e fala assim, ó, você tem que sair desse meio já. Porque a obra que eu tenho com você é grande demais e diferente de tudo isso que você está vivendo aqui. É por isso que Abraão sai, não questiona, não reclama, não bate o pé, não murmura, apenas sai. Território diferente, cultura diferente, começam os desafios. Vamos lá. Nomes que Israel vai conquistar a partir da sua trajetória. Desde a era patriarcal até os nossos dias, Israel recebeu os mais variados nomes. Um deles foi Canaã. Após a dispersão da humanidade que aconteceu com a construção da Torre de Babel, os descendentes de Canaã, que era filho de Cã e neto de Noé, se fixaram nas terras que seriam entregues a Abraão posteriormente. Isso aconteceu há mais de 2000 anos antes de Cristo. Canaã é o nome mais antigo desse território de Israel e o significado é habitantes de terras baixas. Isso pode apontar para a gente que os cananeus adoravam viver nas planícies. Oi? Era um vale. Tem até umas teorias depois, quando vocês já tiveram aula de hermenêutica? Já, né? Falaram sobre a teoria das fontes, o processo histórico crítico, falaram sobre isso? Algumas teorias que falam que quando os hebreus saíram do Egito e entraram em Canaã, já havia um povo que havia saído, metido o pé dali de Canaã, porque estava descontente com o sistema sociopolítico da região também, dos seus monarcas, e foram habitar nas montanhas. Então, Canaã, ele sempre foi a planície, né? A terra lisa, plana. E aí, eles não gostavam de se estabelecer em montanhas. Os povos que, de repente, fugiam desses governantes ou do sistema sociopolítico deles, é que procuravam viver e se esconder nas montanhas. Eram, de uma certa forma, rebeldes ou fugitivos do sistema e procuravam as montanhas. Mas o povo de Canaã sempre preferiu e sempre se estabeleceu ali nas planícies mesmo, nos vales. E aí a gente vai ver que com o passar dos séculos, essa terra de Canaã, ela ganha uma conotação poética para se referir a ela. Êxodo 3:8 diz assim, se refere a Canaã como uma terra boa que mana leite e mel. Mel silvestre, que é o tal que o João Batista se alimentava, né? Meninos, eu já li alguma coisa sobre isso. Não me recordo muito bem. Mas eu vou até pesquisar de novo para na próxima aula falar isso para vocês. Ou então vou colocar no grupo. É como se fosse uma seiva, não é? Ou isso. Por abelhas. Eu já li alguma coisa, só não estou lembrada exatamente o que é, mas eu já li sobre isso também. Vamos lá. O próximo nome que Israel vai receber é a terra dos amorreus, que também é um termo muito antigo que a gente vai ver lá em Êxodo 13:5, uma referência à terra dos amorreus. Depois, terra dos hebreus também, que é um nome que vai ser chamado.
que fica, de acordo com a genealogia de Sem, os israelitas são descendentes de Éber. O território judaico, por esse motivo, vai ficar conhecido como terra de hebreus, por causa da genealogia de Éber. Pode significar também o que vem do outro lado, se referindo à travessia que Abraão faz, de Ur dos Caldeus até chegar à terra de Canaã. Mas o pessoal dá preferência a esse chamado da genealogia de Éber. Conseguiu acessar o material? É Mariana, não é? Mariane, isso aí. Sob o comando de Josué, os israelitas tomam o território de Canaã no século XV a.C. A partir de então, as possessões cananeias passam a ser chamadas de terra de Israel. A partir desse momento, recebe a designação de terra de Israel. Porém, depois da divisão do reino de Salomão, estão lembrados dessa história? Do reino de Salomão se divide reino do norte, reino do sul, não é isso? Essa nomenclatura passa a designar apenas as terras ocupadas pelas 10 tribos do norte. Aí elas vão ser chamadas de terra de Israel, comandadas por Jeroboão. Com os exílios, tem um mosquito aqui perturbando, a terra de Israel vai ter o seu nome esquecido novamente. E depois a gente vai perceber mais adiante que quando o povo volta do exílio, aí a história muda completamente de novo. Cada fase que acontece, cada situação que acontece com o povo de Israel, a gente percebe que muda tudo para eles. São mudanças, tanto faz acontecimentos geográficos, acontecimentos territoriais, qualquer acontecimento que marque a história do povo muda completamente a situação do povo, muda tudo para eles. Para vocês verem como que eles são apegados tradicionalmente à terra. E vocês, quando a gente chegar mais adiante, na época da constituição do Estado de Israel mesmo, se vocês já tiveram essa aula em História de Israel, vocês vão ver, até a ONU decretar ali o documento oficial e dizer, pode voltar para o território de vocês, até ficar tudo estabelecido, preto no branco mesmo, quantos acontecimentos que Israel passa vão influenciar a sua cultura, a sua história e até a religião deles. Qualquer acontecimento marca e modifica. Olha isso. Terra de Judá. Depois de que os hebreus vencem os cananeus, Josué divide a terra da promessa. Lembra da divisão pelas tribos? As 12 tribos? Coube à tribo de Judá uma herança que vai ficar localizada ao sul dessas terras. O território herdado é então entregue ao bravo filho de Israel, que vai ficar conhecido como Terra de Judá. Mas aí, com a divisão do reino davídico, no ano de 991 depois de Cristo, essa designação Terra de Judá passa a incluir também as terras ocupadas pela tribo de Benjamim. É como se houvesse uma unificação dessas terras. Quando termina o cativeiro babilônico, lá em 538 a.C., o povo de Judá retorna para a sua terra, comandados por Zorobabel. A gente vai perceber isso no livro de Neemias, quando a gente está lendo a saída do povo. E essas terras agora passam a ser chamadas por terra de Judá. E os seus habitantes, porque estão agora na terra de Judá, passam a ser chamados de judeus. A denominação judeus vai se dever ao território de Judá. Perguntas até aqui? Não? Terra prometida. Por que ela é chamada de terra prometida? Porque ela vem de uma promessa que foi feita a Abraão. O território de Israel passa a ser conhecido como terra prometida. Terra santa. Próxima folha aí, terra santa. Apesar das guerras, engraçado, né? Chamar de terra santa um território que vive em guerra, né? Terra santa. Sempre viveu em guerra. Desde a chegada do povo lá em Canaã, terra santa.
Até os dias atuais, Terra Santa. Todo mundo quer ir para Terra Santa conhecer, fazer turismo, né? Terra Santa. Ó, os dias de hoje são terríveis, né? Você liga a televisão, cara, é desesperador as coisas que você vê a respeito da Terra Santa. Irã, Iraque, os conflitos, os muçulmanos, em nome de Alá, a discriminação, os problemas raciais, culturais. Não é de hoje. Em nome de Alá. O sangue nos olhos. Tudo em nome de Deus. Vamos lá. Apesar das guerras e dos embates políticos, conflitos sociais, Israel é conhecida como a Terra Santa. Os judeus, por um lado, veneram essa terra porque é a terra dos seus antepassados. Então, isso para eles tem um valor tremendo, coisa que a gente ocidental não valoriza da mesma maneira, tá? Os cristãos veneram essa terra porque é a terra do Salvador. É o lugar onde o Messias nasceu, onde o Cristo nasceu. Então, a adoração por esse lugar, o desejo de conhecer, de estar ali naquele lugar, é por causa do Cristo, não é por causa dos antepassados desse povo. Para eles, é por uma questão dos antepassados. Mas para os cristãos, é diferente. Olha aí. Para os árabes, então, que são os maiores inimigos deles, trata-se de um campo etéreo e permeado de mistérios celestiais. A questão é completamente diferente. Dependendo do povo e da religião e da cultura, vai se olhar para a terra e se apegar a ela de uma forma diferente. É por isso que eu falei para vocês que cada situação que Israel vive modifica tudo na vida dela. Modifica a maneira como ela vai se relacionar com as pessoas, as questões políticas, religiosas, sociais. Pode perceber isso. Vai para o cativeiro de um jeito, quando volta, volta de outro. Muda a maneira de você escolher o sacerdote, muda a maneira de você fazer política, muda a maneira de você cultuar. Situações que Israel enfrenta, muda tudo na vida dela. Olha aí. A Palestina, desde o domínio romano até a fundação do Estado de Israel em 48, a terra dos judeus é conhecida por todo mundo como Palestina. Atualmente, novamente, esse nome voltou a predominar. O território todo é Palestina. Aqui, olha. Israel é conhecido também como Palestina e esse nome é oriundo da palavra Filístia. Na última página do material tem um mapa para vocês observarem isso aí. Designa a terra, a faixa de terra habitada pelos antigos filisteus, que fica localizada no sudeste de Canaã, ao largo do mar Mediterrâneo. Esse povo era ferrenho inimigo dos hebreus. A Palestina é toda essa terra ao longo do mar Mediterrâneo, ao sudeste. Tem mapa na Bíblia de vocês para vocês consultarem, ou então consulta nesse mapa que eu coloquei aí. Então, toda essa região aqui do mapa, olha aqui. Toda essa região aqui é Palestina. Olha, toda essa região aqui é Palestina. Isso aí. O mar Mediterrâneo está aqui e ela está toda essa região aqui. Todo esse território aqui é Israel, olha. Galiléia, Cafarnaum, Caná, Samaria, todo esse território aqui é Israel. Tudo isso. Só nessa parte aqui do sudeste. Viu? Deixa eu ver onde eu parei aqui, gente. Me ajuda. A briga por território é muito grande, não é? É o que eles entendem, até onde vai.
É por isso que quando haviam as determinações políticas dizendo, a gente vai ler mais adiante, que cada rei que entrava em Israel alterava os limites. Em alguns reinados, os limites da terra de Israel se estendia, em outros reinados ela encolhia, dependendo de alianças que eram feitas, né, de conquistas através de batalhas. Então o território ou avançava ou retrocedia. E aí quando chega na atualidade, que esses governantes se reúnem para determinar, deliberar a respeito do território de Israel, os povos ao redor que têm a ganhar ou a perder com essa conquista de território, eles se levantam e entram em guerra. Porque eles não admitem que Israel avance nem 1 milímetro para frente nem para o lado. A ideia é que ela diminua para que eles possam ganhar território. Até porque, ao longo dos anos, foi se descoberto muita coisa existente nas terras. E aí o interesse é maior ainda, né? Petróleo, tem muito minério na terra. Tem até um mineral aí que o Bolsonaro fala muito, que lá tem em abundância, não é uma coisa nova aí que surgiu e que eles têm abundância na terra. Então, isso aí gera uma especulação muito grande. Então, quem mais quer ganhar com essa mudança de território? Só que hoje, pelas leis que já foram estabelecidas pelo Estado, né, para delimitar o Estado de Israel, Carlão, essas leis não permitem que se mexa mais nos limites territoriais. Já está estabelecido, ninguém mexe, mas aí o povo quer invadir. E os principais que fomentam essas atitudes, essas iniciativas, são árabes, que são os maiores muçulmanos, né? São eles que não aceitam exatamente a delimitação do território atual de Israel. E a gente vai perceber isso com a Guerra dos 6 Dias, a gente vai ter que voltar na história, né? A história da humanidade, lá no ensino médio, quando a gente estudou para o Enem e tal, a gente precisou lembrar de tudo isso. Guerra dos 6 Dias, né? Um famoso brasileiro que trabalhava, que teve um voto de Minerva, lá no dia da decisão, lá para ver como é que ia ficar o território de Israel. São coisas que a gente vai falar mais para frente, para a gente poder entender um pouco melhor a questão política também. Está falando de geografia, depois a gente vai falar do aspecto humano também, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. É muita informação, gente. Me ajuda aí com o horário, hein? Senão eu vou falando, quando vê. Bem-vindo aí, amigo. Vamos lá. Parei aonde, galera? Já falei dos árabes. Palestina, desde o domínio romano, já falei? Localização. Do ponto de vista comercial, eu pensei aqui a parte principal do texto, mas aí depois, com calma, vocês leiam o texto todo, que tem mais informações que devem ajudar vocês. Mas aí o que dá para a gente falar melhor, eu deixei marcado, tá? Do ponto de vista comercial, Israel fica na rota obrigatória do tráfego entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, Norte e Sul. E do ponto de vista político, gente, olha, é uma passagem inevitável de exércitos conquistadores das grandes potências ao redor, razão pela qual estas potências se interessam por sua conquista. Daí as devastações sofridas pela Palestina em repetidas ocasiões da história. Para você chegar em qualquer território, ao norte, ao sul, a leste ou a oeste, na posição que Israel está, você precisa passar por dentro do território dela. E aí as nações vizinhas querem esse território justamente por isso, porque elas vão ter acesso a qualquer lugar. Lembra que em determinado momento Israel precisou passar por um território, foi negado para ela? Não vai passar. O povo estava vindo do Egito e precisava passar por um território de um povo inimigo para chegar em Canaã. E o povo não permitiu, não, por aqui vocês não passam. Quando Israel define qual é o seu território, todo mundo que está ao redor, as nações vizinhas, elas olham e dizem, poxa, mas nós
precisamos ter esse território, porque aí a gente pode passar livremente para onde a gente quiser. Ela é tão estrategicamente posicionada que todo mundo quer. Quando a gente for falar, na última aula a gente falou um pouquinho a respeito dessas civilizações que estavam ao redor, e a gente fala de um povo extremamente desenvolvido e que a gente não percebe nas linhas da Bíblia, que são os hindus e os chineses. São desenvolvidos os hindus? São. O que chama a atenção da gente quando a gente olha, principalmente pelas fotos de revista ou na televisão, é que é a pobreza extrema que a gente percebe nas ruas das cidades, não é isso? A sujeira. Mas quando você fala de educação, por exemplo, de saúde, eles são extremamente desenvolvidos, gente. As melhores faculdades estão lá. Eles desenvolvem medicamentos, coisas de ponta de primeiro mundo. O povo não tem acesso, por quê? Lembra que a gente falou que as sociedades elas têm sistemas de formação diferentes? Na Índia, por exemplo, o sistema de formação da sociedade é em forma de castas. Não é? A gente falou sobre isso na última aula. E essas castas não permitem que haja mobilidade social dentro delas. Se você nasceu numa sociedade, numa classe social impura, você não tem como sair daquilo ali nunca. Você vai morrer naquela classe social. Quem nasceu nas classes mais favorecidas, na elite, que são os brahmas, não é isso? Também não tem como sair daquela casta. Vai ser aquilo ali para sempre, toda a sua descendência. É hereditário. A casta social que você pertence é hereditário. Quando você chega na China também, é um povo extremamente evoluído. A gente não sabe de onde aquele povo tem tanta inteligência. A organização política deles, social, eles são muito inteligentes. Tudo de inovação vem da onde? Da China. O continente asiático é riquíssimo, riquíssimo, tanto em cultura, quanto socialmente, economicamente. Eles são muito bem organizados e muito bem politizados. Tá? Completamente diferente do Ocidente. Que para você botar alguma coisa na cabeça do povo é uma dor de cabeça. Não é não? É isso aí. Vamos lá. Limites bíblicos, então, da Palestina. Esses limites variam de acordo com as tendências políticas e os movimentos militares de cada época. Falei para vocês que conforme cada rei que surgia para Israel, ou avançava o território, ou retrocedia. No tempo de Salomão, por exemplo, foi o tempo... Oi? Ele fazia tanta aliança política que com isso ele ganhava território. O que acontecia no tempo dele foi o tempo em que Israel mais avançou. Mais avançou. Olha aí. Cara, esbanjou. Esbanjou. A gente, quando fala de Salomão, o que vem na nossa mente quando a gente fala de Salomão? Conhecido. Hã? Aí, pronto. Quando fala de Salomão, o neguinho só lembra de quê? Da mulherada que ele teve. Só lembra que ele era rico. Aí, cara extremamente rico, cheio de mulheres no harém. Eram quantas concubinas, não sei quantas esposas. Então, mas a gente não percebe o que está por trás do reinado dele. Por que ele tinha tanta esposa? Ele fazia muita aliança. E cada aliança que ele fazia era um casamento. Não é isso? Aí, quando ele fazia aliança, ele avançava território. Ele não era bobo, cara sábio. Ele não era bobo. Ele não queria ganhar só riqueza, só noiva bonita. Né? Ele ganhava muito mais com isso. Quando... Pode? Cadê? Aí. Aí, pode mexer. Todo mundo encolhido.
Gente, vou falar uma coisa para vocês, vou até falar fora do microfone. Eu estou na menopausa, então eu sinto todo o calor do mundo, gente. Parece que eu estou na terra de Bangu, entendeu? Tá ligado, tá ligado. Aí, tá ligado, tá. Não dá não. Aí, vamos lá, os limites atuais. A gente vai falar um pouquinho da Guerra dos 6 Dias. Quem está lembrado disso? Vocês já tiveram história de Israel? Fala aí, amiga. Fala. Os árabes iniciaram essa guerra, né, por causa do território que Israel conquistou. E houve uma determinação, acho que foi em 1967, uma determinação dizendo qual era o novo Estado de Israel, os limites territoriais de Israel. E aí os árabes, inconformados com isso, se levantaram e reuniram um grupo de países vizinhos de Israel e incentivaram uma guerra. Apesar, a gente vai ter que entrar na história de Israel para falar sobre isso, hein? Vai ter que entrar, porque é uma série de acontecimentos que vão surgindo, deliberações, a ONU vai entrar em cena para determinar essa conquista de território, porque Israel vai apresentando os seus como é que diz? Os motivos dela merecer, ter direito àquela terra, né? É como se fosse uma audiência pública. Eu apresento, não precisa de guerra. É como se fosse uma audiência pública. Você apresenta as suas questões, os seus motivos. Olha, essa terra me pertence por esse motivo. E aí vai ser analisado, né? Um grupo de auditores, de advogados, juízes, vão auditar essa questão para determinar se aquilo ali é válido ou não. E aí faz uma série de pesquisa histórica, arqueológica, e depois que se pesquisa tudo isso, realmente esse território pertence a Israel. Pertence. E aí assina o documento, olha, a partir de hoje, as terras de Israel estão nesses limites aqui determinados. Aí os árabes, quando recebem essa sentença, ficam doidos, são os muçulmanos. São descendentes de quem, gente? Ismael. Ficam doidos. Tudo por quê? Vamos lembrar da história lá atrás, para a gente poder falar sobre isso um pouquinho? O que acontece? Abraão recebe a promessa de que ia ter um filho, não ia? O filho da promessa. Que era quem? Isaac. Mas, no meio do caminho, a esposa dele, a bonitona lá, Sara, resolve antecipar a situação, coloca Agar no meio do caminho e nasce Ismael. Sara não aceita que ele tenha direito na herança. Manda essa mulher embora daqui com o filho dela, porque ela não vai ter direito na herança do meu filho. E aí manda eles para o meio do deserto. Eles vão para o meio do deserto, Agar com a criança, e quando ela acha que vai morrer, Deus vem ao auxílio dela e diz para ela, não vai morrer, não vai acontecer nada, eu estou reduzindo a história. Vai nascer uma grande nação dele, ele vai ser forte, valente e tal, não vai acontecer nada com ele. Deus já tinha prometido isso para ela na primeira vez que ela tentou fugir de Sara. Não é? Vou entrar na história, olha aí. Ela tenta fugir, quando ela descobre que está grávida, burra, ao invés dela aproveitar a situação, ela aproveita que está grávida para tripudiar sobre Sara. Começa a humilhar Sara. Sara é a senhora dela. Ela começa a humilhar Sara, se sentindo a última bolacha do pacote, né? Tipo assim, eu tô grávida e você não, né? Então Sara não suporta aquilo e começa a humilhar, começa a oprimir Agar, que sempre foi escrava a vida inteira, desde que veio do Egito. Ela, não suportando os tratamentos de Sara com ela, o que ela faz? Ela foge. Eu costumo dizer que quando a gente foge
fora do tempo do Senhor, a gente tem que voltar. Não foi outra coisa que aconteceu. Quando ela foge, chega no meio do deserto, não está aguentando, acha que vai morrer no meio do deserto, Deus aparece para ela e fala: o que você está fazendo aqui, Agar? Ah, Senhor, não estou aguentando, Sara está me humilhando, me maltratando, não posso mais com ela, não aguento, ela é uma mulher terrível. E aí, Deus, né? Eu estou imaginando a conversa deles aqui nos dias atuais. A gente fazendo queixa para Deus do outro, né? Do irmão. É terrível, o senhor não sabe o que eu passo com ela. Ô, mulher difícil. Ai, meu Deus do céu. E aí o Senhor olha para ela: Agar, eu sei que Sara é difícil. Conheço ela, ó, muito tempo. Mas vou te dizer uma coisa, você também não é fácil não, hein? Eu te conheço também. Eu sei que você não é fácil. Sei que você também aprontou um bocado com Sara. Mas vou te dizer um negócio. Volta para o lugar de onde você saiu e se submete. Volta e se submete. Porque os planos são meus, não são seus. Volta e se submete. Ah, mas naquele lugar eu não quero ficar não. Porque tem um homem lá enjoado pra caramba, aquele tal de Abraão. E a mulher dele, né, mole. Mas você vai voltar. Vai voltar e vai se submeter, porque naquele lugar tem um homem de Deus, tem muita coisa para te ensinar. Vai te ensinar quem é o Deus verdadeiro, que você deve adorar, porque ela vem de um ambiente pagão, não vem? Você vai voltar porque lá com aquela mulher você vai aprender a ser humilde, ser paciente, ser mansa. Quando você se humilha, você tem que aprender essas coisas, né? Volta. Aí ela volta. Volta e fica, ó, pianinha, quietinha, debaixo da direção de Sara. Só que a criança nasce. E quando a criança nasce, Sara fica enciumada. Fica enciumada porque é o primeiro filho de Abraão. Ó, o homem fica todo bobo com aquela criança para cima e para baixo. Doido para ter um filho, nunca tinha tido, né? Estava velho já. Nesse meio tempo, o menino está crescendo, Sara, a promessa se cumpre. Sara aparece grávida também, o filho nasce, o filho da promessa nasce. Aí o texto bíblico diz que ela vê Ismael zombando de Isaac, rindo. A gente não sabe até que ponto isso realmente estava acontecendo, ou se era o ciúme dela que estava fazendo ela perceber coisa onde não tinha. Mas o texto diz que ela viu, né? Ah, ela viu o menino rindo. E o menino já era um adolescentezinho, um garoto já grande. Isso. E de repente, no meio da brincadeira, então, são questionamentos que a gente vai fazer. Porque o ciúme faz você ver coisa onde não tem. E aí ela exige de Abraão: não quero mais essa mulher aqui no nosso meio, nem ela, nem o filho dela, não vou dividir a herança do meu filho com ela, manda essa mulher embora. E aquilo corta o coração dele, por quê? Cara, é meu filho também, né? Meu primeiro filho. Eu me afeiçoei a ele, me apeguei a ele. Como é que eu vou mandar essa criança embora agora pelo meio do deserto para morrer? E aí ele vai falar com Deus: Senhor, o que eu faço? E agora? Sair da lição toda para falar outra coisa? Para falar dos árabes. Aí o que acontece? Deus fala com ele: rapaz, aquieta o teu coração. Né? Fica tranquilo, não vai acontecer nada com ele não. Faz do jeito que a tua mulher mandou. Do jeito que Sara mandou, você faz. Manda embora. Pode mandar. Em outras palavras, não vai dar ruim. Aí quando o dia amanhece, cara rico, cheio de bens, tinha camelo, tinha um monte de bicho, tinha um monte de servo, né? Qual era o normal? Que ele, pensando na segurança de Agar e do menino, preparasse ali, né, uma galera, né, uns servos ali, ó, vocês vão acompanhar ela até um lugar seguro, uma próxima cidade, né, fazer uns animais, um estoque de alimentos, de água e tal, leva com ela, vai, acompanha. Não, tá, vou adiantar. O outro tá para mim, bora. E aí, não é isso que ele faz não, gente. Tão tranquilo que Deus falou para ele que vai dar tudo certo, que ele não tá nem aí.
quando o dia amanhece, ele pega um pouco de água, um pouco de pão, entrega para ela e vai. E ela vai. Quando chega no meio do caminho, acaba a água, acaba a comida. O sol do Alcântara, que eu já ia falar, né? Deve ser muito parecido, gente, com o sol do deserto. Ela acha que vai morrer, porque acabou a provisão. E aí Deus vem de encontro a ela e diz, não vai morrer. Não vai morrer. O menino vai crescer forte, saudável, e dele vai surgir uma outra nação, que é Ismael, que é a nação dos muçulmanos. Fala aí. Porque a gente falou na primeira aula que Israel, quando ela chega no território de Canaã, os hebreus, quando saem do Egito e entram no território de Canaã, eles se deparam com um território com várias civilizações ao redor. A gente vai falar que são cananeus. Cananeu é todo mundo que vive no território de Canaã. Mas, na realidade, tem vários povos. Tem moabitas, amonitas, hititas, todo mundo nesse território aí ao redor. E esses povos são povos pagãos. Esse povo pagão se relaciona com Deus de uma forma diferente. Agar, ela vem de uma cultura pagã. Ela veio do Egito, onde lá tem um panteão de deuses. Tem Deus para tudo que é negócio que tem lá. Deus da fertilidade, Deus da morte. Isso. Ele cresce num território pagão. Ele não cresce dentro de uma cultura onde a religião adora a um único Deus, uma religião monoteísta. Ele vai crescer num território longe de Abraão e longe da fé de Abraão, num território pagão que cultua vários deuses. E ele cresce nesse ambiente. Os edomitas, a gente vai perceber também que, quando a gente está lendo o relato de Esaú e Jacó, Jacó volta a fazer as pazes com Esaú. Estão lembrados desse texto? Ele volta a fazer as pazes. No meio do caminho, ele está morrendo de medo, né? Achando que o irmão vai matar ele quando os dois se encontrarem. Mas não é isso que acontece. Porque quando Deus manda ele sair de onde ele está, está na hora de você voltar. Deus já está preparando o coração de Esaú para liberar o perdão para Jacó. Quando os dois se encontram, o perdão acontece. E aí Esaú fala assim para Jacó: vem comigo, vem para a minha terra. Vem para a minha terra para você conhecer a minha família, né? As minhas posses. E aí ele caminha, Jacó caminha com Esaú até um determinado pedaço do caminho e depois ele fala assim: vai na frente, que eu vou ficar mais um pouquinho esperando os meus servos me acompanharem e eu já te alcanço no meio do caminho. Só que isso não acontece. Ele não vai atrás do irmão. Perceberam isso no texto? Ele não vai atrás do irmão. Fizeram as pazes, voltaram a ser família novamente, mas ele não acompanha o irmão. Ele vai para uma outra terra. Claro que tinha que se cumprir a promessa, né? Família de Jacó, Esaú para o outro lado. Desse povo que vai surgir de Esaú, vai ter origem um povo que vai morar nas montanhas, que são chamados edomitas. Edom, os edomitas. Que eles vão ter um problema seríssimo com Israel lá na frente. A gente vai perceber isso no momento do cativeiro babilônico, que esses edomitas vão se juntar com os assírios para invadir Judá. Tamanha a raiva que eles têm do povo de Israel. Por quê? Se eram família, se tinha ficado tudo bem,
Por que é que houve no meio do caminho essa divisão a ponto deles quererem destruir a nação? E aí eles juntam com os assírios para tomar Judá. Judá é levada para o cativeiro babilônico. E o que acontece? Eles festejam, o texto bíblico diz que eles festejam comemorando a derrota de Judá. E Deus está observando, eles festejando, depois que o povo vai para o cativeiro, eles tomam tudo que é de Judá, levam para eles e comemoram alegremente. E aí Deus olha aquilo e diz assim: olha, vocês não deviam ter feito isso. Não deviam ter se alegrado com a desgraça de Judá. Agora, por causa disso, Judá vai ter território e história para sempre, e vocês vão ser exterminados. E realmente é isso que acontece. Mas a Bíblia não relata o porquê disso, o que é que acontece no meio dessa história que surge esse ódio. De onde vem esse ódio? Para sempre, é. E vai transmitir isso para os filhos, né? É. Pode ser. É. Que ficou isso na história deles ali, foi multiplicando, né? É. Ainda por cima disso? É. Fala, amiga. Não é? Qual? É claro que por que ele não veio atrás de mim, né? Será que ele estava com alguma intenção? Pode ser. Não é? Fala. Isso. É outra. Religião e etnia são coisas diferentes. Uhum. É. Isso. Isso. Israelita é o nome que se dá a todo mundo que nasce no território de Israel. Isso. Nasceu no território de Israel, mas não é judeu. Porque o judaísmo é religião, não é naturalidade. A etnia mesmo. A gente viu aqui que eles recebiam esse nome porque recebiam uma herança de Hebron, entendeu? Eram os descendentes dele. Fala. Oi? Judeu ali é religião. Porque no Novo Testamento a gente vai perceber que todo aquele povo judeu ali, a questão deles é a religião. São os costumes, a tradição e o legalismo, são as leis. Eu estava até fazendo um estudo hoje, antes de vir para cá, de cartas paulinas, falando justamente sobre isso, essa questão. E quando Paulo ele fala sobre a carne, em alguns momentos, em alguns textos, ele está falando da lei. Eu vou até disponibilizar o material para vocês no grupo, para vocês darem uma lida por curiosidade, para vocês saberem. Tem muitas coisas, tem muitos termos que são utilizados e que realmente eles querem apontar para outra coisa. Mas no caso aí da sua pergunta, judeus no Novo Testamento era a questão da religião mesmo.
Mais alguém quer falar, perguntar mais alguma coisa? Você não é aluno, hein? Você é mosca de padaria. Fala aí. É. É. Os filhos preferidos e os preteridos. Que coisa. É. Que vão influenciar também. É. É. É só a terra. E outra coisa, quando se fala de filho da promessa, como Ismael nasceu primeiro, eles entendem que Ismael é o filho da promessa. É por isso que eles reivindicam a terra para eles. Eles não têm interesse nenhum na questão religiosa, a questão é o território, porque o que importa para eles é a terra, por vários motivos. Por vários motivos. É. Mas é assim mesmo. Talvez isso tenha surgido até por uma questão de revolta mesmo, né? Já que a gente não conseguiu ter o que a gente queria, né? Então a gente rejeita esse Deus. Até porque nas culturas antigas, nas culturas desses povos antigos, eles associavam Deus a figuras humanas. Então, de repente, para eles, o patriarca principal aí, que foi Abraão, onde a história começou, se houve pelo olhar deles, essa falha já com Abraão, então também eu não quero o Deus de Abraão. Tá? Porque tudo depende de um olhar que esses povos antigos tinham pelos antepassados. Dá uma olhada no material da semana passada, que vocês vão entender como que esses povos se relacionavam com as divindades, que eles entendiam, era uma coisa tão assim, a gente está falando de ambiente pagão, era uma coisa tão absurda que eles entendiam que os deuses tinham as mesmas necessidades que os homens. Né? E era por isso que eles colocavam água, colocavam comida para as figuras, né? Para as estátuas. Não é muito diferente de hoje em dia, não, que a gente vê o pessoal fazendo a mesma coisa. Né? A gente está falando de paganismo, práticas pagãs. Eles entendiam que por ter essa relação tão estreita entre deuses e homens, tinham as mesmas características. Por isso que alguns têm figura humana. Por isso também que eles entendem que os deuses têm relação com a natureza e fazem figuras de deuses com formas de animais. E aí até metade homem, metade animal. Vão entender também que o governante, ele representa Deus na terra. E que se esse governante é bom, Deus é bom. Se o governante é mau, Deus é mau. É por isso que muitas vezes Israel cai em idolatria, rejeita Deus, se vira contra Deus, esquece Deus, porque o governante que está ali no meio deles, que deveria ser Deus na terra, não está sendo. E aí a gente rejeita Deus por causa disso. É por isso que Israel tantas vezes cai em idolatria e até chegar ao cativeiro babilônico, que vai ser assim o ponto final para eles. Eles sofrem tanto quando passam pelos cativeiros, que quando eles saem do último cativeiro, eles saem determinados a nunca mais idolatrar. A gente lê isso no livro de Neemias, né? A tristeza deles, a dor. Quando eles saem do cativeiro, chegam na cidade e vê que tem que reconstruir tudo novamente. Tem que reconstruir tudo de novo.
E eles decidem nunca mais nós vamos cair no mesmo pecado, na idolatria. Porque todas as vezes que eles caem em idolatria, eles sofrem. E a gente percebe isso pela fala dos profetas, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, né, que denunciam lá o descaso do governante, do rei legítimo, e chama o povo de volta. Gente, ó, vamos voltar, vamos se voltar para Deus. O povo não aprende. É exatamente isso, o povo não aprende até que chega no último cativeiro e aí parece que cai a ficha, né? Cai a ficha e nunca mais nós vamos idolatrar novamente, nunca mais. E aí é o ponto final, nunca mais realmente eles idolatram. E aí eles se tornam, por causa do medo de voltar, né, às desgraças anteriores, às tragédias anteriores, eles se tornam legalistas demais. Vamos fazer tudo certo dessa vez. Vamos. Por quê, gente? O ser humano, eu já ouvi essa pergunta. O ser humano, por natureza, ele costuma se espelhar no seu líder. Ele tem o líder como referência. Às vezes é o líder político, às vezes é o líder sacerdotal lá, né, do templo. Às vezes é o líder do trabalho. Você sempre busca uma referência. E aí, quando você se decepciona com essa referência, com essa pessoa que deveria ser o exemplo para você, que decepção. Aí, na igreja, o que a gente faz? A gente mete o pé. No trabalho, você não pode fazer isso, né? Não pode meter o pé, porque se decepcionou com o chefe. Mas na igreja a gente pode, né? Aí a gente vira as costas, não quer mais saber, não quero mais ser crente, quero mais saber desse negócio de igreja. É assim. As necessidades que o ser humano tem, eu costumo dizer que elas são as mesmas que os hebreus tinham. Tá? Olhar, se identificar com a sua liderança e perceber por que é que Samuel era tão querido por eles. Tinha uma relação com eles, um carisma com o povo. Ele se identificava com o povo e o povo com ele. Ele percebia tudo que o povo queria, tudo que o povo sentia, precisava, e ele sabia trazer isso para Deus e devolver para o povo. Quando o povo pede um rei, o que acontece? Ele fica decepcionado, ele vai falar com Deus. Senhor, eles estão pedindo um rei, estão rejeitando a mim. E aí Deus diz o que para ele? Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Né? Porque o governo era de Deus. Era Deus que dava as diretrizes todas, era Deus que mostrava o que devia acontecer, como deveria ser. E eles, mesmo assim, caíam. O nosso tempo terminou. Não terminou? Na próxima aula... Não deu sinal, não. É 8h20 aí? É 8h20 ou 8h10? 8h17? Então, vou continuar falando só por causa disso. 8h20, tem 3 minutos ainda. Olha aí, montes transjordânicos que vão ser agrupados em 3 regiões distintas, tá? Monte de Bazã, Monte de Gileade e Monte de Moabe. Qual a importância desses montes para a gente? Esse monte de Bazã está lá no Salmo 68:15. Quem achar aí pode ler, bom de Bíblia. Lê no aplicativo, Salmo 68:15. Nos tempos de Abraão, essa parte da Transjordânia era habitada por um povo gigante chamado de Refaíns. Quem achar, lê, hein, galera? Olha aí. Olha aí. Salmo 68:15, tem até um versículo que fala sobre as vacas de Bazã. Esse território aí, ele era rico em gado, e pela vegetação dele ser extremamente rica, diz que tinha as melhores vacas, tinha nessa região, o melhor leite, a melhor carne. Então, quando Deus faz referência às vacas de Bazã, está falando sobre isso, são as melhores. Ele refere, fala.
Olha aí. Vamos lá. Esses refaíns tinham um rei chamado Og, que foi morto pelos israelitas lá no comando de Moisés, e o texto bíblico faz uma referência a ele, que fizeram uma cama de ferro para esse gigante que tinha 4 metros de comprimento. Monte Gileade. Talvez esse monte deu nome a toda a região, mas a gente não tem certeza disso. A essa região coube a tribo de Gade. Por ocasião da conquista, foi o primeiro território conquistado pelos israelitas, que era até então dominado pelos amorreus. Essa terra foi a terra de Elias, um grande profeta de Israel, e no Novo Testamento, essa parte da Transjordânia era conhecida como Pérea. Montes de Moabe. A gente vai ouvir falar de Moabe em que livro da Bíblia? Livro de Ruth. Olha aí, não é? Lá a gente vai encontrar duas elevações bem conhecidas, que é o Monte Nebo e o Monte Peor. O Monte Nebo é o lugar onde Moisés subiu e contemplou a terra prometida. Gente, eu acho muito triste esse texto. Deus fala para ele, sobe. Sobe e contempla. Aí ele olha, né? Nossa, que terra. Bota só água na boca de Moisés. Foi maldade, hein? Bota a boca na água, bota água na boca de Moisés e fala assim, contempla a terra. E aí Moisés olha, né? Nossa, que coisa linda, né? O que você acha? O que você achou da terra? Uau! Pois é, só contempla. Você não vai entrar na terra. Ah, que maldade. Você não vai entrar na terra. E ali também ele morreu. A gente vai encontrar isso em Deuteronômio 34, de 1 a 6. E o Monte Peor. Do cume desse monte, Balaão contemplou o acampamento de Israel na planície e o abençoou pela 3ª vez, quando era para ser amaldiçoado. Não foi isso que Balaque queria que ele fizesse, o rei de Moabe? Amaldiçoa Israel. E aí, pela 3ª vez, ele é obrigado a abençoar. Está debaixo da palavra do Senhor. Vai falar o contrário. Vai? Deu? Deu horário? Como é que faz para finalizar ali, gente? Alguém sabe? É onde? Sabe fazer? Faz ali para mim, por favor.